Fala rapaziada, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o cenário do Bitcoin para essa semana e também algumas altcoins que está bem interessante. Vou estar fazendo aqui algumas análises, então bora lá pro vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilha, comenta e bora lá então. Bom, para quem não viu, semana passada eu falei um pouquinho sobre o cenário do Bitcoin, o que estava acontecendo, né? Também fiz alguns posts no Instagram e também mandei algumas análises lá no canal do Telegram. Então, se você não tá, entra lá, vou estar deixando aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Bom, o que o preço estava fazendo, né? A gente tinha muita liquidez aqui, tá? E também era o fundo mensal, tá? Nessa região aqui de liquidez, e é uma região de demanda, ou seja, esse fundo foi capaz de quebrar esse topo que gerou essa máxima aqui do mensal. Então aqui é um fundo forte, porque foi esse fundo que rompeu o topo anterior. Então a gente considera como um fundo forte. Então é bem provável que possa sentir uma pressão de compra. Belezinha, a gente já sabendo desse contexto. E aqui a gente tinha puta de um gap, de um imbalance a ser preenchido. E o mercado veio fechar esse gap. Já tinha fechado pelo menos 50%, mas tinha um pouco a ser preenchido, né? Então a gente sabendo, e também tinha liquidez lá para baixo, né? Então a gente já imaginava que ia ter um movimento corretivo, né? Porque nada sobe eternamente. Então são três coisas certas nessa vida, né? A morte, o erro e a correção, né? Agora a gente diminuindo o time, né? O que a gente percebe? A gente está numa consolidação, né? Ou seja, aqui também a gente tem uma bem interessante, porque foi esse cara que quebrou esse fundo, então a gente considera essa OB, essa região de oferta bem interessante. Aqui também a gente tem imbalance, né? O puta de um gap a ser preenchido, então o preço ele pode vir fechar esse gap, porém, entretanto, você tem uma região de demanda mais interessante lá embaixo, tá? Ela parou nessa primeira região de demanda, tinha até uma fair value of gap bem. Eu sempre gosto de ter três coisas: liquidez, gap e uma região de oferta, né? Bom, o que eu espero para o BTC? Minha concepção, né? Não sou o dono da verdade, posso estar errado, né? Bom, eu acredito que o preço pode vir ficar lateral alguns dias aqui, vir visitar uma região aqui nessa região de oferta e depois buscar uma liquidez lá embaixo, essa liquidez do mensal, buscar essa liquidez aqui, ó. Porque você tem stop da rapaziada, que até é uma zona mensal, é o fundo mensal, então eu gosto de trabalhar dentro desse range, né? Dentro de 30 dias, você pega o gráfico mensal, pega a máxima e a mínima do mês, tá? Aí você vai fazendo um refinamento. Eu tenho a máxima mensal e o fundo mensal. Então você tem muita liquidez interna, que a gente fala, né? Ou seja, tudo aqui é liquidez interna e aqui está a liquidez externa, né? Então antes de querer buscar essa liquidez externa, né, tem toda essa indução, né, todo esse movimento aqui, tá? E outra, né? Você tem uma liquidez aqui, você tem stop da rapaziada e você tem uma região de demanda aqui. Também é provável que o preço pode vir buscar essa região, né? E também você tem gaps deixado para trás, né? Se eu for num time menor, como por exemplo de um dia, você vê um puta de um desequilíbrio. De igual forma aqui, você tinha um desequilíbrio, o mercado passou linha reta, né? Mas aqui o preço ele pode vir fechar esse gap, né? De igual forma quando ele fechou esse gap, 50%, né? Fechou esse gap aqui, né, veio fechar agora essa parte aqui, né, esse imbalance, né, assim como na natureza sempre fala, o preço procura equilíbrio, né. Uma outra coisa que vale acalientar, né, isso aqui também é bem interessante, existem candles de equilíbrio e candles de desequilíbrio. Quando você mais ganha dinheiro no mercado é quando você tem um desequilíbrio entre as forças, entre compradores e vendedores. Quando a gente vê um candle equilibrado, tipo um doji, né? Ou seja, um equilíbrio entre as forças, no outro dia nós tendemos a ter um desequilíbrio, né? Um mercado mais direcional, um mercado mais brusco, né? Então sempre quando você vê candles equilibrados, né, no outro dia tendemos a ter um dia mais direcional, né? Ou seja, um candle de contração e um candle de expansão de preço. Então a gente está se acumulando nessa região, né? A gente já começa a perceber que a gente tem um equilíbrio entre as forças. Se eu for num tempo gráfico menor, o preço ele trabalhou dentro desse range, ou seja, ficou totalmente lateral. Não precisa nem você saber, né? Não precisa nem você no tempo gráfico menor para você saber disso, analisando esse contexto, esse panorama que eu dei para você. Igual aqui você tem um dia de contração e um dia de puta expansão de preço, né? Então sempre quando você vê dias assim, né, de lateralidade, ou seja, um candle de contração, pode ter certeza que a gente tendemos a ter um dia de expansão. No outros
ou nos próximos dias, só para a gente ficar atento, belezinha? Isso aí é uma regra, uma visão bem interessante, né? Uma dica bem legal. E o que a gente tem aqui também? Né? A gente tem um gap a ser preenchido, né? E também uma região de oferta lá em cima. Nada impede do preço querer vir visitar essa região, mas como já pegou liquidez aqui, ó, já pegou esses fundos aqui, eu posso considerar esse fundo, e já pegou essa liquidez aqui, eu posso considerar aqui que eu já tenho alguns cenários ideais, né? Já pegou, capturou essa liquidez, já estopou aqui, tá? Já capturou aqui, então podemos ver o preço fazer uma correção, né? Um movimento corretivo, tá? Eu estou trabalhando dentro desse fundo aqui, estou trabalhando dentro desse cara, né? Ou seja, no meu swing eu tenho um fundo e um topo, tá? Tudo que acontece aqui é movimento corretivo, é pullback, porque qual que é o flow? O flow é de baixa, né? Topo, fundo descendente, topos e fundos descendentes. Então o flow é de baixa nesse momento, tá bom? Então o que a gente procura? A gente procura uma região ali de oferta para procurar vender e trabalhar a favor desse movimento. Então o que o preço pode fazer? Ele pode vir e buscar uma região, capturar essa liquidez aqui embaixo. Faz um movimento corretivo durante a semana e vem, talvez a final de semana, e vem buscar um fundo, né, essa liquidez aqui. Pode ser uma hipótese. Belezinha, agora vamos para as altcoins. Essa é a minha visão panorâmica do BTC. Tá? Ele pode vir puxar essa região, mas é apenas um movimento de pullback. Tá? É claro que nada impede também que ele queira visitar a máxima, mas só vou acreditar realmente em compra quando ele romper esse topo, aí eu vou trabalhar dentro de um fundo, um topo, né? Trabalhar dentro dessa região interna, porque esse fundo foi capaz de romper esse topo. Aconteceu isso? Não aconteceu ainda. Então, vou trabalhar a favor da tendência, porque a tendência é sua amiga, os rios correm para o mar. Simples e objetivo, né? A gente não prevê preço, a gente trabalha com reação de preço. Se o mercado der sinal de compra, você compra, se ele der sinal de venda, você vende. Simples e objetivo, tirando totalmente o emocional da jogada. Não operar aquilo que eu quero, né? Operar minha imaginação, mas aquilo que o preço está dizendo. Ponto final, né? Sendo totalmente lógico. Vamos aqui para algumas altcoins, tá? Vamos começar aqui pela STX, tá bem interessante, tá? Bom, aqui eu tenho muita liquidez, pensa no ativo que tem bastante liquidez, tem bastante gente para estopar, né? Você está vendo fundos iguais, é liquidez para o mercado já estopou aqui, ó, opa, é como se fosse realmente um imã para o mercado, né? Quando você tem muita liquidez, ou seja, o mercado sempre vai fazer de tudo antes de querer subir, vai tirar você da jogada. Então, como o mercado sabendo disso, que pessoal, a sardinhada no varejo acaba operando, né, com linhas de tendência e tudo mais, fundos ascendentes, acaba induzindo realmente o povo, né, o varejo, colocar o stop nessas regiões. E isso é dinheiro para o mercado. Sabendo disso, o que a gente espera? Como tem liquidez aqui, eu acredito que o mercado possa vir estopar essa região. Tá? Então o que a gente vai procurar? Trabalhar a favor desse flow aqui. Né? Aqui a gente já tem um choque, já tem um change of character, né? O preço já perdeu o último fundo relevante, a gente já tem uma mudança de caráter, aqui o flow já é de baixo, então a gente dá prioridade para a venda. É claro que você dá para você querer operar um movimento mais curto, né? Mas é um movimento corretivo, apenas um pullback. Pegou? Então o que a gente vai procurar aqui? A gente vai procurar uma região de oferta que tenha liquidez, por exemplo, aqui você já tem liquidez. Aqui na verdade você tem uma zona de flip, né, que seria um assunto para uma outra aula, para um outro vídeo também, tá? Aqui você tem uma região de flip zone, né? Ou seja, aqui você tem uma troca de polaridade. Antigamente tinha uma região de demanda, mas só que o preço ele acabou trocando as forças, né? Antigamente era comprador, vira vendedor, você tinha liquidez. Então aqui você também tem IFG, né? Ou seja, uma Fair Value of Gap nessa região, nessa mesma zona, né? Então a gente vai diminuindo o time para ver se a gente encontra uma região interessante, porque foi esse cara aqui, ó, essa região de OB, né? Essa região de OB que foi capaz de perder esse último fundo, né? Mas aqui você já tinha liquidez, na verdade o mercado já veio estopar, fez um sweep aqui, então acredito que nem venha chegar nessa região, acredito que já venha, o que acontece? Para o fundo ele ser forte, ele tem que romper o topo. Se ele não rompe o topo, esse fundo ele se torna fraco. Logo, é o nosso objetivo, é o nosso alvo, né? Sempre, né? Quando um fundo ou quando um topo ele não tem continuidade, ou seja, não tem quebra de estrutura, ele acaba sendo o nosso alvo, né? Nesse caso aqui, a gente tem gaps para trás, né? Gaps para trás e também tem liquidez, né? Você percebe linha de tendência aqui, topos iguais, então o mercado está de encontro a essa região, né? Mas o fluxo aqui ele é de baixo, até porque se for pelo price action também, o preço pode vir querer fazer um pullback nessa LTA, né?
fazer uma outra confluência também. Então aqui a gente procuraria talvez uma venda com o objetivo do último fundo, ou mesmo, meu querido, essas liquidez aqui para baixo, né? Talvez um stop não tão caro aqui, a gente refina com o objetivo de pegar essas liquidez aqui, ó, e a favor do flow, 1 para 10, 1 para 15, 1 para 20 aí. Bom, esse seria a visão, só que ele precisaria ajustar ali um tempo gráfico menor, em M30, em M15, uma região um pouquinho mais interessante talvez para a gente pegar e a favor desse fluxo, né? A favor desse movimento. Aqui você tem uma fair value gap também, né? Nessa região aqui, uma mini também juntamente com uma região de oferta, né? Mas eu tenho que fazer um ajuste melhor. Vamos para aqui para outras criptomoedas. Vamos lá, a GIX, que a gente espera. Você tem liquidez lá embaixo também, o mercado não veio buscar, tá fazendo um movimento corretivo, né? Você tem um puta de um imbalance aqui, o preço está aqui no fechar esses imbalances, tem uma região de oferta, talvez para buscar uma região lá embaixo, talvez, ou continuar o flow, né? Ou continuar o flow, por enquanto, tá? Eu vou acreditando, até mandei essa análise lá no canal Telegram. Você tinha aqui, ó, um sweep, né? Você tem um sweep, o mercado veio buscar essa região de demanda. Agora você tem um choque, realmente, o preço ele rompeu, buscou uma região de demanda e continua o flow. Porém, agora você tem uma piscina de liquidez, tá vendo? Topos iguais, fundos iguais, tem muita gente para tirar aqui também. Então, o que você faz? Fica de fora. Talvez se ele buscar uma região aqui de fechar esse imbalance aqui, talvez dê uma possível entrada, fica mais interessante. Até porque você vai ficar numa região de desconto, né? Ou seja, trabalhar abaixo, né? A gente quer comprar algo barato, ou seja, o preço está trabalhando acima de 50%, já está um pouquinho caro. E você tem liquidez, né? Você tem liquidez, a gente vai estopar nessa região, então o preço pode vir estopar essa região, talvez fazer um pullback, mas aqui, né, para pensar, buscar uma região de oferta lá em cima. Mas o flow já é de alta, né? Já mudou, já quebrou a estrutura, já mitigou algumas regiões de ordem block, já não fica tão interessante. Mitigou mais de uma vez, já fica um pouquinho mais arriscado, tá bom? Solana, tá? Solana já estopou todo mundo que estava aqui. Você tem uma liquidez externa, né? Fundo e topo mensal, tá? Você tem liquidez aqui embaixo no mensal, mas, no entanto, entretanto, o preço pode vir fazer um movimento corretivo, né? Fazer um movimento corretivo, corrigir toda essa pernada. Você tem liquidez aqui para cima, muita liquidez ainda, tá? Até deixou um candle bem interessante, né? Que a gente fala que seria um engolfo, praticamente um fundo duplo. Aqui também que aquele que você tem um pouquinho de liquidez, tá? Você tem liquidez aqui. Porém, no entanto, entretanto, tá? Aqui você tem uma flip zone, né? Como eu falei, ó, esse cara aqui gerou esse topo, né? Porém, ele foi quebrado. Então, que seria uma flip zone. Eu até mandei essa entrada de venda com o objetivo do último fundo, né? O ideal seria buscar essa liquidez aqui embaixo, fazer esse movimento, né? Eu esperaria pegar nessa flip zone e liquida essa região aqui. Mas com o BTC pode ser que puxe, talvez dê força para algumas altcoins realmente puxar, porque ele é um rodão, ele é carrossel-chefe, então a gente sempre vai a favor dele, tá bom? Bom, agora o que a gente espera aqui? Vou ver a Solana, né? Bom, o ideal, esse fundo será quebrar esse topo, aí sim eu tenho um change of character, né? Ou seja, quebrar esse topo aqui, esse cara aqui, com o corpo cheio, tá? Você tem balance para trás, tá? Você tem balance para trás. Se isso acontecer, eu posso realmente mudar minha visão, tá? Porque aí sim você tem a confirmação que realmente você tem uma mudança de caráter, tá? Porque aí eu considero esse fundo forte, porque esse fundo foi capaz de romper o último topo. Aí fica mais interessante para a gente pegar uma compra, beleza? Essa seria a minha visão, tá? E ó, puta de um imbalance também, realmente muita força. Então, mas só realmente vai mudar o caráter se realmente quebrar, né, esse topo aqui, tá? Quebrar esse topo, essa estrutura aqui. Aí sim fica interessante uma possível compra aqui, tá? Você tem balance, você já tem liquidez tirada praticamente, tá? Aí talvez realmente mirar uma OB, uma região de oferta em H4, talvez aqui em cima, ó, essa região, tá? Só se ele fizer isso aqui. Mas como o fluxo, o flow ainda é de baixo, eu não acredito que isso possa acontecer, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo, um review. Tem outras altcoins que está bem interessante, Ethereum, talvez eu possa estar fazendo um vídeo. Se você gostou, curta, compartilha, comente. Se você tem dúvidas, quer que eu traga conteúdos novos ou uma análise diferente de alguma moeda que você goste, pode deixar aqui no comentário. Tamo junto, forte abraço e é nóis!